Aleluias. Vamos lá, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 7 e versículo de número 1. Só lembrando, pessoal, que a gente está numa série de mensagens. Essa é o quarto domingo dessa série, e temos falado bastante, né? As nossas mensagens têm girado em torno da Arca da Aliança. Eu tenho pedido que todas as vezes que a gente falar aqui da Arca da Aliança, que você pense na presença de Deus, porque a Arca da Aliança era justamente isso, era a própria presença de Deus no meio do povo de Israel. Amém. Hoje a presença de Deus também está no nosso meio, não mais num caixote, mas na nossa própria vida. E como nós falávamos domingo passado, precisamos respeitar a presença de Deus. Bom, já vimos aqui que falamos a respeito da geração que perdeu a presença de Deus, que perdeu a arca, foi a geração de Eli. Já falamos aqui, né, antes que a lâmpada se apague, que Deus fala, né, que ali Deus fala com Samuel, né, porque a geração de Israel, que foi aquela geração ali de Eli que perdeu a arca, estava simplesmente fazendo as coisas, como diz o ditado aqui no Brasil, para inglês ver, né? Mas não tinha essência, por isso foi a geração que perdeu Deus. Falamos na semana passada da Arca da Aliança lá no território dos filisteus, e a arca sozinho lá acabou com os filisteus, e a gente falava a respeito então de respeitar a presença de Deus. E aí nós chegamos numa parte da história, eu até comentei, esses dois episódios que a gente vai ver hoje, eu até comentei no decorrer dessas semanas aí que passaram, né, que quando a arca, os filisteus devolvem a arca, e ela chega lá na cidade de Bet-Semes, então alguém teve a louca ideia de olhar dentro da arca. Eu até brincava, né, do ditado que a curiosidade matou o gato, né? Meu irmão, a cabeça deles, desrespeitaram a presença de Deus e foram abrir a arca para ver o que tinha dentro. 70 homens morreram, ficaram com medo daquilo. Não, tira isso daqui, nós não queremos a arca aqui. Então vieram buscar a arca e levaram ela para a casa de um dos personagens nossos de hoje, que é Abinadab. A Bíblia registra assim, ó, 1 Samuel 7:1. Então os homens de Quiriate Jearim vieram e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, que ficava na colina, e consagraram Eleazar, filho de Abinadab, para que guardasse a arca do Senhor. Desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate Jearim. Olha só, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Eu gostaria que você guardasse essa informação que a Bíblia está trazendo aqui. A Arca da Aliança, na casa de Abinadab, fica 20 anos lá. E é interessante até a forma que a Bíblia registra isso. Que a Bíblia vai dizer assim, né? E tantos dias se passaram, porque a ideia era para ser algo provisório. Levar até a casa dele para passar um tempo, ele até ver o que vai fazer. Mas aí a coisa foi indo. Sabe o provisório que vai ficando permanente? Sabe ou não? Né? E foi ficando, e foi ficando, e foi ficando. Quando foram ver, já tinha se passado 20 anos. E aí eu gostaria de comparar justamente isso aqui com o nosso outro personagem de hoje. Vamos para segundo livro de Samuel, capítulo de número 6 e versículo de número 9. Comentava esse episódio até no domingo passado. O que acontece? Depois desses 20 anos que a arca ficou na casa de Abinadab, então agora Davi se torna o rei de Israel, e ele decide levar a Arca da Aliança para a cidade de Davi, para a capital então do rei. E ele então vai lá, prepara uma grande comitiva para buscar a arca.
pegaram, então, quem é que tomava conta da arca? Abinadab, a casa de Abinadab. No caso, nessa situação, já os dois filhos dele, né, que estavam à frente, que eram os outros dois filhos, Aiô e Uzá. E eles que estavam conduzindo, eles eram responsáveis. Então eles colocaram a Arca da Aliança num carro de boi, do mesmo jeito que havia chegado para eles há 20 anos atrás, num carro de boi, para levar, então, essa arca para Jerusalém. Agora, quando eles estão levando, a Bíblia vai dizer que os bois tropeçam, e vamos lembrar que a Bíblia faz menção que a casa dele ficava numa colina, era uma região montanhosa, uma região, né, complicada para uma carroça, para bois passarem ali, mas de qualquer forma levaram dessa maneira. E provavelmente um lugar mais acidentado ali, né, um trecho mais acidentado do caminho, os bois tropeçaram, a carroça pendeu, a arca fez menção de cair, e um dos filhos de Abinadab, Uzá, disse: deixa comigo, deixa que eu pego, e vai segurar a arca, o que era proibido tocar na arca. A arca já havia aquelas hastes, justamente que só ali as pessoas podiam tocar para carregar, e apenas os levitas. A hora que ele toca na arca, ele é morto. A gente falava disso na semana passada, a Bíblia vai fazer menção que ele foi morto por essa irreverência. Por não reverenciar, por não respeitar aquela arca. Diante daquilo, acontece isso aqui, ó. Segundo Samuel 6:9. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e disse: como poderei levar comigo a arca do Senhor? Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si, na cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de, aí chegamos no segundo personagem nosso de hoje, Obed-edom, o geteu. Assim, a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante o quê? 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Avisaram o rei Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tem. Olha só, por causa da arca de Deus. Então Davi foi e com alegria trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Meu irmão, olha só, os nossos dois personagens de hoje, Abinadab e Obed-edom, os dois tiveram o grande privilégio de hospedarem a arca da aliança, a arca do testemunho, a arca de Deus, como você quiser chamar, é o mesmo objeto ali. Eles tiveram esse privilégio de receber na sua casa, literalmente, propriamente dito, a presença de Deus. Era o que a arca representava, era o que a arca era. Amém? Os dois receberam a arca em suas casas depois de uma tragédia. Primeiro, 70 homens são mortos lá em Bet-Semes. E aí eles dizem: e agora o que a gente faz com a arca? Põe lá na casa de Abinadab. Não é isso? Depois, rapaz, Uzá morreu. E agora o que a gente faz com a arca? E eu tô até com medo dessa arca aí. Eu também. Então vamos largar ela lá na casa de Obed-edom. Não é isso? Então perceba que a arca, a presença de Deus, chega na casa deles, tanto de um quanto de outro, em circunstâncias muito parecidas. Agora, a diferença é que a Bíblia vai dizer que a arca da aliança está na casa de Abinadab. E o que acontece na casa de Abinadab?
Nada. A Bíblia não faz menção de absolutamente nada que aconteceu ali. Nada. Agora, essa mesma arca, o mesmo Deus, a mesma presença de Deus na casa de Obed-edom, em 3 meses, transforma completamente a sorte, a família, a vida de Obed-edom, a ponto de dizerem, ele e tudo que ele tem foi abençoado. Perceba que foi algo tão sobrenatural, foi algo tão grande, que eles foram relatar a Davi, que eles foram até o rei e disseram, Davi, está acontecendo um negócio sobrenatural lá. Entenda só, não foi 2, 3 negócios que o Obed-edom fez que deu certo, e que ele deu uma melhoradinha de vida, e que ele trocou de carro. Não, meu irmão, isso seria algo natural, normal. Não, mas foi algo, não sei se você entende o que eu quero dizer com isso, foi algo tão grande, foi algo tão sobrenatural, que chamou a atenção de todo mundo. E eles vão dizer, isso aconteceu por causa que a arca de Deus está na casa dele. Aí eu fico imaginando, gente, não está na Bíblia, é minha imaginação, tá? Eu fico imaginando mais ou menos assim, lembra o filho dele que estava doentinho? Rapaz, o menino tá bom, o menino está com saúde, você precisa ver Obed-edom e a esposa dele, parece 2 pombinhos, tá a coisa mais linda lá, não, você precisa ver o rebanho dele, rapaz, como as ovelhas estão gordinhas, como deram cria, o rebanho dele em 3 meses se multiplicou não sei quantas vezes, não, você precisa ver a plantação dele, olha a plantação mais bonita que tem aqui na região, que está produzindo mais, ele produzia 10 sacas todo mês, rapaz, ele está produzindo 1000 sacas agora, você precisa ver, teve que comprar até um caminhão lá para exportar, amém, igreja? Só para você entender o tamanho da bênção, o tamanho da transformação que acontece, e a Bíblia vai dizer, ele foi abençoado em tudo, todas as áreas da vida dele, ele está vivendo a bênção de Deus. Agora você compare o que acontece na casa de Obed-edom e o que acontece na casa de Abinadab. Lá não aconteceu nada. Na casa de Obed-edom, em 3 meses, tudo foi transformado. Mas era a mesma arca. Era o mesmo Deus, era a presença do mesmo Deus. E como explicar, então, uma coisa dessas, meu irmão? E vamos dizer mais, na casa de Abinadab, vamos lembrar que quando a arca sai dali, ainda acontece uma tragédia. Aquela casa vai ficar enlutada, porque um filho morreu. Não é isso? Olha que coisa séria isso aqui. E eu fico imaginando qual será que não foi o sentimento deles. Talvez, brincadeira, 20 anos aqui, né? E ainda nosso filho morre. Mas o problema não estava na arca. O problema não estava com Deus. Mas o problema, e desde que a gente começou essa série, é justamente sobre isso que a gente está falando. Variamos o tema um pouquinho para cá e para lá, mas gira sempre em cima do ponto principal, do ponto nevrálgico, a forma que nós tratamos a presença de Deus, a maneira que nós respeitamos a Deus ou não. Agora eu te pergunto, essa mesma história, e olha só, na casa de Abinadab ficou 20 anos, gente. 20 anos. Na casa de Obed-edom ficou 3 meses. Eu estava fazendo as contas por cima ontem à noite, e se eu me recordo bem, foi 88 vezes a mais.
Se tivesse sido 2 vezes, já era o dobro. Amém? Foi 88 vezes a mais que a arca ficou na casa de Abinadab e lá não aconteceu nada. Mas 3 meses que ficou na casa de Obed-edom, transformou tudo ali. E aí, sabe o que acontece? Quando a arca é levada da casa de Obed-edom, Obed-edom acompanha a arca. Porque a Bíblia vai dizer, e você pode anotar aí, depois você lê, 1 Crônicas 15, 24, que a Bíblia diz que Obed-edom se torna... Deixa eu abrir aqui e ler com vocês. 1 Crônicas 15, 24. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Aqui está falando da organização do templo. Quando eles levam a Arca da Aliança, agora pela 2ª vez, conforme Deus havia mandado, e Davi vai organizar todo o tabernáculo, né? Vai introduzir a adoração ali, e ele organiza tudo, e a Bíblia diz assim, ó. 1 Crônicas 15, 24. Sebanias, Josafá, Natanael, Amassai, Zacarias, Benaia, Eliezer, os sacerdotes, tocavam as trombetas diante da arca de Deus. O que diz aí? Obed-edom e Jeaías eram porteiros da arca. Esse camarada, ele consagra a vida dele para passar o resto da vida dele guardando a arca, protegendo a arca. Esse camarada diz assim, a arca pode até ser que levaram aqui da minha casa, mas eu vou ficar lá na porta, lá ó, guardando a arca, servindo essa arca, pro resto da minha vida, eu quero estar aqui na presença de Deus. Algo muito diferente do que aconteceu na casa de Abinadab, que me leva a crer que quando a arca é tirada de lá, ele dizia assim, ó, meu Deus, pensei que não ia levar nunca, 20 anos já. Você está entendendo? E aí, meu irmão, perceba que esse cenário aqui que a Bíblia está relatando para nós, se a gente não vê exatamente isso hoje em dia. Quantas vezes a gente vê pessoas que se convertem, que aceitam Jesus como seu Salvador, que recebem a presença de Deus nas suas vidas, e em 3 meses a vida da pessoa é totalmente transformada. A família da pessoa é transformada, o caráter da pessoa é transformado. Meu irmão, tudo, a ponto de algumas pessoas que há tempo que não vê aquela pessoa e daqui a pouco vê e diz assim, o que aconteceu com fulano? Está diferente? É ele mesmo? Não é assim? E alguém diz, você não ficou sabendo? O que foi? Virou crente. Não é assim que o pessoal aí fora fala? Né? Virou crente. Rapaz, eu vi mesmo, tá um negócio diferente, né? Tá até mais bonito, tá mais novo. Não, parou com aqueles negócios lá. Amém, igreja? Agora, infelizmente, a gente vê muitas pessoas, meu irmão, que já fazem 20, 30 anos, mais tempo até que isso, que têm a presença de Deus em suas vidas, mas nada aconteceu. Alguns simplesmente trocaram de religião. Eram católicos, agora são evangélicos. Eram espíritas, agora são evangélicos. Eram, sei lá, de qualquer outra religião, agora são evangélicos. Só isso. A única coisa que muda, como eu brinco, é quando o censo bate lá na porta da pessoa para fazer pesquisa e pergunta, qual é a sua religião? Eu sou evangélico. É a única coisa que mudou. Porque tem gente, meu irmão, que há 20 anos atrás, 20 anos aqui eu estou pegando referência do Abinadab, tá? Acho que você está entendendo a minha colocação. A questão temporal aqui não é tão importante. Mas há 20 anos atrás, quando a pessoa se converteu, era fofoqueiro.
Passou 20 anos, como é que a pessoa está? Fofoqueiro. Era caloteiro. Passou 20 anos, continua dando nó nos outros, continua comprando um pagando, continua dando a palavra, não cumprindo, continua do mesmo jeito. Não mudou nada. E eu te pergunto, e a gente não vê isso constantemente? Agora você diz, mas como é que pode? É o mesmo Deus. É a presença do mesmo Deus. Como é que a presença de Deus transforma completamente a vida desse aqui? E como é que a presença do mesmo Deus não acontece nada na vida desse outro? O problema está na arca, gente? O problema está na presença de Deus? Não. O problema está na maneira que nós interagimos com ela. O que é que nós fazemos com a presença de Deus na nossa vida? Meu irmão, eu fico pensando lá na casa de Obed-Edom. A arca está lá na casa dele. Coloca a arca lá dentro. Meu irmão, aí você fica pensando, coloca na sala, né? Tenta pensar na tua casa aí, né? Rapaz, onde que eu coloco a arca? Né? Coloca na sala, vamos colocar na sala, acho que é melhor ali, né? Coloca ali a arca da aliança. Eu te pergunto, como é que você briga com a mulher? Como é que você discute com a mulher, meu irmão? Com a arca ali. Aí você tá lá, ó, a arca tá ali, ó. Tá? E aí você fica bravo com alguma coisa. Não, por quê? Então, meu amor, é verdade, temos que orar por isso. Você está entendendo? Como é que você briga com a mulher, gente? Com a arca na tua sala. Como é que você se descontrola com seus filhos? Com a arca da aliança ali na tua sala. Como é que você fala mal do teu pastor? Com a arca da aliança ali na tua sala. Bom, para não falar do pastor, do vizinho, então, de qualquer outro. Como é? Você já imaginou assim? Ah, não, olha, mas vou te contar que esse vizinho. Aí daqui a pouco você olha para a arca. Como é que você fala mal? Você diz, esse ungido, esse abençoado, temos que até orar por ele mesmo. Você está entendendo? Verdade ou não é? Mas me parece que na casa de Abinadab, sabe que o tempo vai passando e a pessoa vai se acostumando? Vai se acostumando e por ir se acostumando, por ir virando algo do cotidiano, a pessoa vai perdendo respeito, vai perdendo temor. Porque olha só, eu estou brincando aqui com isso, mas meu irmão, vamos lá. Não tem um caixote de ouro lá na nossa casa que representa a presença de Deus. Mas a presença de Deus está lá. Amém? Ou não está? Então perceba que da mesma maneira nós não deveríamos respeitar a presença de Deus e da mesma maneira, como eu dizia há pouco, como é que eu brigo? Como é que eu xingo? Como é que eu me descontrolo se eu sei que a presença de Deus está aqui, está ali? Como é que eu estou dirigindo o trânsito e falo palavrão e xingo e isso, aquilo, se a presença de Deus está ali? Porque não vamos nos esquecer, Jesus disse, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A Bíblia vai dizer que nós somos o templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Perceba, meu irmão, que exatamente o que acontecia lá na casa de Obed-Edom e o que acontecia na casa de Abinadab, que a presença de Deus estava ali, a presença de Deus também está na nossa casa, a presença de Deus também está no nosso trabalho. Como é que você mente para fazer uma venda ou para fechar um negócio, se a arca da aliança está ali do teu lado? Mas a arca não está, mas a presença de Deus está. Amém, igreja?
Então você perceba que o grande diferencial é a forma que nós tratamos a Arca da Aliança. Porque até mesmo no fato do filho de Abinadab, Uzá, não ter reverência pela arca, e isso diante de todo mundo, e isso diante de uma procissão para levar ela, ele achar que podia tocar na arca e nada acontecer, eu fico imaginando o que acontecia lá dentro daquela casa. Se havia um respeito pela arca, se havia uma reverência pela arca, se diante do rei, das maiores autoridades, ele não teve reverência por ela, quem dirá quando a porta, a janela estava fechada, quando ninguém estava vendo? Que tipo de comportamento se tinha diante daquela arca? Você está entendendo em nome de Jesus? Então nós precisamos olhar para a nossa vida. O título que eu dei para a mensagem de hoje, e até eu peguei aqui como título o nome de uma música da Fernanda Brum. O nome dessa música ela não é uma pergunta, mas eu fiz o título aqui com uma pergunta, que é o seguinte: o que a sua glória fez comigo? Amém. E você pode ler tanto glória quanto presença de Deus. Eu e você deveríamos nos perguntar: o que a presença de Deus fez comigo? E talvez diante dessa pergunta a gente vai ter que responder e a gente talvez vai ter que perceber que a gente está bem mais parecido com Abinadab. É a presença de Deus, na verdade, não tem feito nada comigo, porque não houve transformação nenhuma. Porque eu me encontro hoje do mesmo jeito? Da mesma forma? Ou será, que se questionando nós vamos chegar à conclusão, não, pastor, glória a Deus, eu estou mais parecido com Obed-Edom. A glória dele transformou completamente a minha vida. A presença dele transformou completamente a minha vida. E aí a gente precisa com toda a seriedade se questionar qual dos dois a gente está mais parecido. E repito mais uma vez, o problema não está com a presença de Deus. Amém. O problema não está com Deus. Então, o problema está na forma que nós interagimos com a presença do Senhor. E eu quero lhe chamar a atenção de dois fatos que, ao meu ver, claro que podem, ser muitas outras coisas aqui, mas eu gostaria de chamar a atenção dois fatos que muitas vezes nos leva a estar muito mais parecido com Abinadab, de não respeitar a presença de Deus, da presença de Deus. Me parece que a Arca da Aliança, lá na casa dele, se tornou um objeto decorativo. Amém. E todo mundo já estava, acostumado, familiarizado com a arca, já não tinha uma reverência, não tinha um respeito. Não, vamos vivendo a vida, a arca está aí, mas vida que segue, normal e tal. Parecia um objeto de decoração lá, diferente do que acontecia na casa de Obed-Edom, onde a presença de Deus era respeitada. Meu irmão, e a gente falava na semana passada, quando a presença de Deus é desrespeitada, vem maldição. Mas quando a presença de Deus é respeitada, vem bênção. E as duas coisas que eu dizia, primeiro é justamente essa, é quando a gente começa a se acostumar com a presença. A presença de Deus começa a ser algo costumeiro. E aí o grande problema de algo que vai se tornando parte, do dia a dia, algo costumeiro, é que isso perde então o valor. Perde o valor. Porque a gente está tão familiarizado, a gente está tão acostumado, então, com aquilo ali, que a gente deixa de dar o devido valor. Sabe aquela frase assim, que a gente ouve bastante? Ih, rapaz, eu era feliz e não sabia. Já ouviu essa frase?
que é muito, e a essência dessa frase é a seguinte, né? Uma outra muito conhecida, que o homem só dá valor depois que perde. Porque enquanto aquilo está com ele se acostuma muito fácil. Ele se acostuma muito rápido. E aí, algo que a gente acaba se acostumando com aquilo perde o valor para nós. E aí, sabe quando é que a gente vai dar valor novamente? Depois que perde. Aí a gente diz, eu era feliz e não sabia por que eu não dei valor. Mas não é assim? E a gente tem que tomar cuidado para isso não acontecer com a presença de Deus. Sabe o que é muito comum a gente ouvir? Mais ou menos assim, ai pastor, esse domingo não deu para eu ir, mas domingo que vem eu vou. Não é assim? Ah não, essa Santa Ceia eu tinha uns compromissos, aí não deu para eu ir na igreja. Ah não, mas mês que vem eu vou, porque tem culto todo domingo. Tem culto segunda. Tem culto quarta, tem culto sexta. Não deu para ir hoje? Ah, depois eu vou. Ih, rapaz, hoje foi tão corrido para mim, não consegui nem orar. Ah, mas amanhã eu oro. E essa semana nem li a Bíblia. Ah, mas semana que vem acho que as coisas vão dar mais tranquilas. Semana que vem eu leio. Você está entendendo em nome de Jesus? Então vai perdendo o valor. Aí eu já não consigo mais olhar e dizer, meu Deus, eu perdi o culto de hoje, eu perdi aquele mover de Deus, eu perdi aquela unção de Deus, eu perdi aquela bênção que Deus queria derramar na minha vida, mas eu já não enxergo mais assim, porque eu já não consigo enxergar que cada culto é um culto, que é um mover de Deus diferente. Eu começo a enxergar que, não deu para ir hoje, vai semana que vem, não tem problema. É tudo a mesma coisa mesmo. Culto é o que não falta. Você está entendendo? E assim vai. Quer dizer, vai caindo no comum, na rotina, no automático. E aí a gente vai perdendo o temor das coisas. Eu falava esses dias atrás para os meus filhos. Eu tive uma conversa até bastante séria com eles. E nessa conversa eu falava a respeito disso. Eu dizia, vocês precisam tomar cuidado para vocês não se acostumarem com o altar. A gente precisa tomar um cuidado com isso. Me escute e tente aplicar isso para a sua vida. Amém. Os meus filhos, meu irmão, quando eles nasceram eu já era pastor. Os dois. Os meus filhos, desde criancinha, bebezinho, estão acostumados a ficar no altar da igreja. Entre um culto e outro, estão por ali, estão brincando, eu estou em cima do altar, eles também. Principalmente agora, que eles tocam, ajudam no louvor, estão sempre em cima do altar, estão sempre tocando um instrumento. E desde criancinha, desde pequenininho, desde muito novinho, de vez em quando eu pego vídeos antigos aqui, gravações nossas, está lá o Heitor, mal dava para ver a cabeça dele atrás do altar, do teclado, né? Ele e a Renata também na bateria ali, os dois uns cotoquinhos de gente, e tocando. E às vezes a pessoa se acostuma, você está entendendo? Com o altar. Talvez muitos de vocês aqui, eu acho que a maioria de vocês, se eu dissesse, irmão, vem aqui, faz favor, sobe aqui em cima, talvez você ia subir assim, até com as pernas meio mole. Sim ou não? Você vai dizer assim, meu Deus, eu estou subindo no altar. Jesus, será que é minha vida? Será que eu estou bem com o Senhor? Você está entendendo? E é assim que a gente precisa. Meu irmão, a primeira vez que eu subi no altar, minhas pernas, tremia. Só que aquilo que eu falava para ele serve para mim também. A primeira vez que eu fui abrir um culto, começar o culto para o pastor, meu irmão, não sei como é que eu não tive um infarto. Eu não conseguia orar, porque me faltava ar, eu puxava o ar e o ar não ia. Eu dizia, Senhor, Deus, nós estamos aqui para te buscar, Deus. É sério, desse jeito.
Eu quase tive que pegar a bombinha. Mas aí o tempo vai passando. 20 anos já foram. Você está entendendo? Aí às vezes vai subir no altar, já não dá nem mais frio na barriga. Que? Pregar? Estou acostumado. Faço isso praticamente todos os dias. E a gente precisa tomar cuidado para não se acostumar. Era o que eu falava para eles, vocês precisam tomar cuidado para vocês não se acostumar com o altar. A nossa barriga ainda precisa, sabe, dar aquele frio na barriga. Eu vou estar representando Deus. Eu vou estar adorando a Deus, eu vou estar na presença de Deus. E às vezes a gente vai perdendo isso. E aí, repito, talvez você não entenda com profundidade o que eu estou falando aqui, mas aplica isso para a sua vida. Falando de um culto mesmo. Quantos antes de sair de casa não oravam, Senhor, usa o pastor hoje, usa quem vai abrir o culto, Deus fala comigo, Senhor abençoa. Hoje em dia não, vamos para a igreja. Amém. A gente precisa tomar cuidado para essas coisas, não, sabe? Não se acostumar, porque a partir do momento que essas coisas começam a se tornar muito corriqueiras, elas vão perdendo valor. Elas vão perdendo valor, já não consegue mais dar valor àquilo que a gente está fazendo. E isso é algo muito perigoso. A segunda coisa que eu gostaria de chamar a atenção é quando o servir vira uma obrigação. E me parece que era exatamente isso que acontecia lá na casa de Abinadab. O servir a presença de Deus, o servir a arca havia se tornado um fardo, havia se tornado uma obrigação, enquanto na casa de Obed-Edom havia prazer em servir, havia alegria, essa palavrinha é fundamental, havia gratidão, dizer, meu Deus, que oportunidade que o Senhor me deu. Essa arca poderia estar em tantas casas, mas está na minha. Eu vou te servir com gratidão, tanto é que quando a arca é levada dali, já mencionei, ele diz, eu vou ser porteiro lá. Amém, igreja? Hoje em dia é uma luta para você achar alguém para ser porteiro na igreja. Né? Não, se for do louvor eu quero, mas porteiro não. Não é assim? Né? Meu irmão, a luta. Ele diz, não, eu quero ser porteiro da arca de Deus, eu vou ficar ali, tomando conta dela, parado lá na porta, porque eu quero continuar servindo, porque para mim é um privilégio, para mim é uma gratidão. O problema é quando a gente perde a gratidão, e aí, meu irmão, vai se tornando obrigação. Tem que fazer, né? Fazer o quê? Meu irmão, e isso é outra coisa complicadíssima. E nós precisamos olhar para a nossa vida se talvez servir a Deus não tenha se tornado um fardo para nós. E é infelizmente comum a gente ouvir algumas pessoas falando assim, pastor, servir a Deus não é fácil, pastor, não é fácil. Pastor do céu, servir a Deus é difícil, pastor. Não é assim? Meu irmão, deveria ser o contrário, em dizer, é uma alegria servir a Deus, é um prazer servir a Deus, pensa num negócio bom, é servir a Deus. Mas às vezes nos falta gratidão, e por isso se torna uma obrigação, por isso se torna um fardo, e a gente precisa tomar cuidado para isso não acontecer na nossa vida. Amém? Porque aí a gente começa a fazer as coisas, e a gente até faz, mas só por um senso de obrigação. O senso de obrigação, muitas vezes, ele é bom. Mas a gente não pode fazer tudo só por senso de obrigação. Aí eu sempre dou o mesmo exemplo. A Bíblia manda a gente amar a Deus. Não manda? É um mandamento. Eu e você temos a obrigação de amar a Deus. Só que a gente pode fazer isso com prazer, ou a gente pode fazer isso com senso de obrigação. E aí que faz toda a diferença. A Bíblia manda o marido amar a esposa, não manda? É um mandamento, é uma obrigação.
Agora, a gente pode fazer isso com um senso de obrigação, ou a gente pode fazer isso com prazer, com alegria. Como diz a canção, eu amo amar você. Eu posso amar a minha esposa com alegria, com prazer, ou eu posso amá-la com senso de obrigação. Eu até brinco, né? Já imaginou acordando de manhã? Olho para o lado, minha esposa está ali acordando também, eu digo assim, minha esposa, eu te amo. E ela já acorda feliz, a hora que ela está abrindo aquele sorriso, eu digo assim, fazer o quê, né? A Bíblia manda amar. Acabou com tudo, né, gente? Vai lá, só as irmãs. Faz alguma diferença? Eu parar no eu te amo, ou eu completar assim, né? Já que a Bíblia manda, tem que amar. Faz diferença ou não faz? Meu irmão, a mesma coisa é o nosso relacionamento com Deus. A gente fazer isso com alegria, com prazer, ou fazer, tem que amar, tem que ir para a igreja, né? Fazer o quê? Tem que dar o dízimo, né? Tem que dar oferta. Eu sempre brinco, vai entregar um envelope para o obreiro vai pegar. A pessoa demora até para soltar o envelope. Então, pastor, mas que... Meu irmão, se eu olhar pelo lado correto, eu vou dar o meu dízimo e a minha oferta celebrando, dizendo, olha, eu estou entregando aqui porque primeiro Deus me deu. Amém. Se eu estou devolvendo um dízimo, e se meu dízimo, quem sabe, é um valor muito elevado, glória a Deus, é porque Deus tem me dado mais. Eu quero que cada dia o meu dízimo aumente. Eu quero que a cada dia a minha oferta aumente. Amém? Porque se meu dízimo e minha oferta aumentando, é por quê? Porque eu estou prosperando, porque Deus está me abençoando cada vez mais. Eu não vou ficar com mesquinhez, em vez de eu olhar para os 90% que Deus me deu, eu fico com mesquinharia de olho nos 10% que é de Deus. Você está entendendo? Não, deveria celebrar os 90% que Ele me deu. Então, perceba como tudo isso faz toda a diferença na nossa vida. E é isso que vai fazer a Arca ficar 20 anos comigo e não acontecer nada. Ou ficar 3 meses e tudo mudar. Amém. Meu irmão, me permita mais uma vez contar a mesma história. Eu estou assustado com isso, né? Que eu brinquei, é coisa de gente velha, né? Fica contando sempre a mesma história. Mas me permita contar mais uma vez. Uma igreja que eu pastoreei, tinha um irmão que tocava bateria. E um tanto quanto exagerado na bateria. A igreja era praticamente desse tamanho, porém ela era, como o salão era um pouquinho menor, então as pessoas ficavam muito próximas ao altar. E ela era assim, mais larga do que comprida. Então as pessoas ficavam muito perto do altar mesmo. O irmão, olha, descia o braço na bateria. Às vezes coisa assim que a música não estava pedindo aquilo, uma música até suave, lá ia ele. E aí tocava a bateria, cobria todos os instrumentos. Você já não escutava o que o cantor estava cantando. Se não colocasse a letra lá, ninguém sabia nem que música que era, para você ter uma ideia, né? E o líder do louvor já tinha conversado, já tinha falado, vários irmãos, principalmente as pessoas mais idosas, né, incomodavam, já tinham reclamado várias vezes, eu já tinha falado várias vezes e tal, mas estava complicada a situação. Bom, diante de tudo aquilo, um dia eu fui falar, eu fui um pouquinho mais áspero do que de comum, né, e dei uma bronca nele, ele não gostou muito, né, ele disse, pastor, eu não lembro agora, assim, há quanto tempo, né, mas acho que ele falou assim, faz 12 anos, 15 anos, uma coisa assim, faz 15 anos que eu toco bateria, pastor, né, dizendo assim, eu sei o que eu estou fazendo, né, eu tenho experiência, faz 15 anos que eu toco, né, eu respondi para ele, irmão, faz 15 anos que eu dirijo, não quer dizer que eu sou um bom motorista. Amém. É verdade ou não é?
Não, pastor, faz 20 anos que eu trabalho nessa empresa. Quer dizer que você é um bom funcionário? Não necessariamente. Você está entendendo? Tem gente que dirige há 30 anos e é um barbeiro de mão cheia. Tem gente que toca há 20 anos e faz 20 anos que está tocando errado, que está tocando mal. Mas não é verdade? Não, faz 20 anos que eu sirvo a Deus. Meu irmão, parabéns, tem um mérito aí, claro que tem. Tem um crédito aí, mas não quer dizer que você tem servido a Deus bem. Abinadab, 20 anos serviu a arca. Não quer dizer que serviu bem. Não quer dizer que agradou a Deus. Entende o que eu quero dizer com isso? Que você precisamos olhar para a nossa vida. E aí eu acho que agora você entende com mais propriedade o título da mensagem. O que a tua glória fez comigo? Amém? Eu e você precisamos nos questionar isso. O que a presença de Deus fez na minha vida? Eu fui verdadeiramente transformado ou não? Ah, pastor, deu uma melhoradinha, né, pastor? Assim, eu não estou tão ruim quanto eu era antes. Glória a Deus, já está num bom caminho. Mas espera lá, meu irmão, cada dia que passa, essa transformação precisa ser contínua. Amém, igreja? E tudo está na forma que nós interagimos com a presença de Deus. Que você possa sair daqui hoje refletindo sobre isso. Eu tenho a presença de Deus na minha vida. Se eu aceitei Jesus, se eu crer na palavra de Deus, Ele me garantiu que Ele estaria comigo todos os dias da minha vida. Amém? Então eu tenho a presença de Deus. Eu tenho o Espírito Santo sobre mim. Eu tenho respeitado essa presença? Como que eu tenho interagido com essa presença? Ela está lá, né, pastor? Já me acostumei com ela, ela está lá. Não. Que a gente possa ser muito mais parecido com Obed-Edom do que com Abinadab. Amém? Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus.